O barulho da pulseira batendo contra a borda da piscina foi um estalo curto, quase banal. O metal tocou a cerâmica, fez um pequeno som seco, e por um segundo tudo parecia seguir o curso lento daquele entardecer em Santa Felicidade. Pássaros que voltavam a seus ninhos, o motor do portão automático ao longe, o brilho do último sol espelhando-se na água. Então houve uma mão que empurrou. "Não!" gritou Rosa, como se da garganta saísse um corte. Um corpo inclinou-se para a frente, um par de pernas perdeu o equilíbrio. A cena demorou um sopro para acontecer e um colapso inteiro para parar. A mão que empurrara ficou suspensa no ar por um instante, rígida, como se o tempo tivesse pedido conta. Depois, a vereadora do silêncio que habitava a casa, Dona Antônia, apoiou a mão no corrimão, ofegante, o rosto pálido, os olhos enormes como janelas abertas. No deck, ao lado da piscina, um pequeno anão de jardim com o chapéu vermelho virou-se no seu cimento desgastado. Tinha o rosto pintado de sorriso antigo, um braço quebrado que havia sido remendado com uma camada de tinta, e olhos que pareciam feitos para observar tudo sem julgar. O anão era apenas uma estátua, foi o que muitos diriam. Mas naquela tarde, ele estava no lugar certo quando a violência quase sucedeu. O olhar do anão ficou gravado na memória de quem viu, um testemunho imóvel. Rosa correu até Antônia, puxou o braço da senhora e a abraçou contra si. A voz de Viviane, fina como porcelana, soou atrás delas, surpresa ensaiada, preocupação calculada. "O que houve? Mãe, você está bem?" As palavras levavam verniz. Havia um tremor de raiva contido na expressão, porém, que Rosa captou como quem percebe um reflexo errado. Vinícius surgiu no corredor, trazido pelo barulho. Seus olhos começaram a entender a cena com um atraso que doeu. A mulher que ele escolhera para estar ao seu lado, a esposa que usava as melhores roupas e pronunciava as frases certas, estava tremendo como se tivesse acabado de cair de um disfarce. Ele olhou para a mãe, olhou para Viviane. Havia um segundo depois em que tentou encaixar as peças, e não conseguiu. O anão permaneceu ali, com sua mãozinha erguida, um detalhe decorativo que ninguém repararia em outra tarde. Mas uma mulher que cuidava da casa havia visto. Rosa sabia olhar onde a maioria desviava os olhos, e naquele olhar havia a decisão. Horas antes, a mansão respirava uma calma que escondia rachaduras. Dona Antônia tomava chá de camomila na sala de jantar, a cortina branca aprisionando um filete de luz dourada. As joias que usavam eram simples, uma aliança, uma pulseira que Alberto, o marido falecido, trouxera há muitos anos. O testamento escrito por Alberto, cuidadosamente guardado, dizia que Antônia era proprietária formal de 60% da empresa da família, uma questão que, na superfície, parecia apenas uma assinatura em um papel seco. Por baixo desse papel, porém, havia então um motivo. Antônia não gostava de modernidades. Fora professora, passara a vida entre livros, giz e um compromisso incansável com a palavra certa no momento certo. Em seu quarto, encontravam-se ainda fotos desbotadas, a bengala encostada em um canto, um terço envolto entre as páginas de um livro. Havia uma serenidade nesse aposento que nem sempre era visível à visita que vinha às pressas ou ao fotógrafo das colunas sociais. Mas dentro dessa serenidade crescia, silenciosa, uma fragilidade que chamava por cuidado. Vinícius crescera à sombra da inteligência da mãe. Filho único, nascido de um casamento que acabara cedo com a morte de Alberto, ele aprendera a combinar carreira e pressa. O trabalho o transformara. De menino curioso a empresário com movimentos ágeis, dono de um nome respeitado nas rodadas de investimento. A fortuna veio como rito: inteligência, coragem e, às vezes, frieza. Ainda assim, havia nele um núcleo de reverência por Dona Antônia que o fazia ser cuidadoso quando se encontravam no mesmo cômodo. Viviane Monteiro entrou na vida deles como um vento moreno, cheio de planos. No começo parecia que ajudava. Organizou jantares, modernizou a cozinha e sempre trazia uma palavra doce para a mãe de Vinícius. Tinha um sorriso que fazia o marido fechar os olhos e se sentir provido de sorte. Mas por trás do sorriso havia uma conta. Cada gesto tinha cálculo. O salão social aplaudia suas roupas, as revistas elogiavam seu estilo, e ela foi, em pouco tempo, transformando a presença em posse. Rosa conheceu a família há décadas. A empregada de confiança tinha mãos calejadas, um caderno sempre no bolso e uma memória que não se deixava levar por modismos. Observava as pequenas coisas,
Qual xícara a senhora usava, quem falava mais alto, quem ia atrás do outro com olhos tensos. Para Rosa, uma casa era um livro. Ela fazia anotações. Numa pequena página, desenhava horários, nomes e gestos que pareciam rotinas, porém eram pistas. As mudanças de Viviane eram sutis. Primeiro um comentário aqui e ali. Mãe está esquecendo as coisas, sussurrado como se fosse orado por piedade. Depois, pequenas trocas que ninguém mais acharia estranhas. Um par de óculos trocado por outro que ficava bagunçado no rosto de Antônia. O açúcar trocado por sal no pote de açúcar, algo que poderia ser atribuído à confusão, mas que repetido se tornava método. Um tapete deslocado, um cordão que mexia no varal num momento inoportuno. Viviane comprava novos cadeados para a caixa de remédios e dizia com voz açucarada que aquilo era para organizar melhor. E havia conversas ao telefone que Rosa ouvia sem querer. Ela apenas recolhia as vozes que flutuavam pelos cantos e depois, quando voltava a seu quarto, rabiscava as palavras. Em uma dessas anotações, Rosa escreveu: "Quando o assunto é dinheiro, olhos mudam." Em outra, "Testamento, mãe 60%. Viviane pergunta sobre tempo." Numa tarde, Antônia deixou escapar algo enquanto mexia em fotografias. Lembranças de Alberto, da casa que construíram juntos, do acordo que garantira a ela uma proteção mínima. Viviane passou a mão por cima da velha moldura e disse com um miado de falsa ternura que talvez fosse hora de arrumar as coisas, de simplificar, de pensar no futuro. Era sempre dito como conselho, nunca como pedido. Embaixo do verniz havia uma ânsia. Rosa começou a juntar provas como quem ajunta sementes para uma planta que ainda não se sabe quando florescerá. Pegou o fio do peso das trocas, anotou horários em um caderno de capa azul. 14h12, Viviane no escritório. 14h20, ouviu-se risada. 14h25, Antônia sozinha na cozinha. Guardou a embalagem onde encontrara o pó errado. Abriu a tampa, sal. Colocou-o num envelope, escreveu a data e o horário. Era um gesto simples, humilde, mas para Rosa tinha o peso de um gesto jurídico, registrar o mundo antes que ele fosse reescrito por outros. O anão de jardim nesse tempo parecia insignificante. Foi colocado ali por Viviane numa tarde de primavera, uma compra que ela fez para trazer charme ao deck. Vinícius riu da escolha e a trouxe para mais perto do vaso de jasmins. Antônia sorriu sem entender muito. O anão ganhou então um lugar fixo. Observava a água. Sutilezas costumam se esconder atrás de pequenas decorações. Uma noite, Vinícius ouviu uma conversa que provocou um estalo. Passou pela sala social e ouviu a voz de Viviane, baixa, justificando algo ao telefone. "Ela é um peso", disse ela, sem ver o filho na porta. "Uma herança que só atrapalha. Não quero me precipitar. Preciso que tudo esteja certo quando acontecer." A palavra acontecer ficou na sala como um odor. Vinícius encolheu-se como quem recebeu uma bofetada morna. Pela primeira vez viu a esposa com a máscara deslocada. A dúvida entrou nele e, por um instante, o filho do homem que fundara a empresa sentiu-se menino novamente, confuso entre o que mostravam os olhos e o que lhe prometiam as palavras. Mas havia algo mais. Em outra conversa, Viviane virara para uma amiga em tom de confidência. "Ele é tonto quando ama. É só eu falar e ele acredita." Aquilo queimou Vinícius por dentro. O orgulho, a espera por justificativas, o medo de quebrar algo que parecia perfeito, tudo se misturou. Ele passou a reparar o que até então passara despercebido, a rapidez com que Viviane ligava o aquecedor de piscina em momentos em que Antônia ia caminhar junto ao deck. O modo como a pulseira da senhora surgia no fundo da piscina dias depois de cair. As sombras no vídeo da portaria, que coincidentemente apresentavam buracos quando Viviane passava. Rosa, paciente como sempre, foi a primeira a reunir provas tangíveis. Fotografou o local onde encontrara o açúcar trocado, guardou a pulseira que, por descuido, fora recolhida com a rede do vaso. Riscou no caderno os diálogos que ouvira. Numa noite, mostrou com mãos levemente trêmulas de nervosismo o que reunira. Vinícius olhou o caderno e a pequena coleção de objetos como se recebesse cartas que não queria ler. Havia ali a contagem de gestos que, separados, pareciam tolos, juntos compunham um mapa. Ele tentou conversar com a esposa. Tentou abrir um espaço onde as palavras pudessem ainda ter a inocência do início.
Viviane sorriu, negou verdades com sorrisos e ofereceu alternativas. Você está cansado, Vinícius. Às vezes vemos o pior quando estamos sensíveis. Eu cuido da sua mãe porque eu me importo. Essa frase deveria ter sido conforto. Soou como desculpa. Foi então que ele decidiu procurar orientação. Não para transformar a suspeita numa acusação pública sem sustentação, mas para pôr ordem e saber como proteger a mãe sem escândalo. O nome que lhe veio foi quase natural: Dr. Álvaro, advogado de confiança da família desde tempos em que Vinícius ainda aprendia a assinar o nome com precisão. Álvaro tinha a voz calma de quem descreve coisas complicadas com simplicidade. Não prometeu soluções mágicas, apenas disse: traga o que tem, vamos verificar os fatos. O ato de procurar um advogado, numa família que sempre tentou mostrar a face perfeita, foi para Vinícius como acender um fósforo no quarto escuro. Não era um socorro ruidoso, era uma iluminação pequena que deixava sombras evidentes. Ele levou a rosa consigo num dia em que chovia. O caderno azul e os envelopes com o sal foram entregues como um presente pesado. Álvaro leu, fez perguntas sem pressa. Pediu paciência e estratégia. Provas simples são as melhores, comentou. Sem detalhe técnico, apenas com a visão de quem sabia separar ruído de sinal. No entanto, nem todos os sinais precisam de advogados para serem vistos. Há gestos que perfuram o esquecimento. Numa tarde de domingo, Antônia falou naquele tom que mistura confissão e medo. Vinícius, eu tenho medo de água. Era uma frase mínima, dita enquanto enrolava o terço entre os dedos. Não sabia nadar. Nunca tinha nadado. Isso para alguém que rondava uma piscina deveria ser uma informação trivial. Mas para quem já havia ouvido sussurros sobre acidentes, passava a ser matéria de vigilância. O filho olhou para a mãe com outra clareza. Lembrou-se de cada vez que ela se sentara em cadeiras mais altas sem pedir ajuda, de cada vez que a pulseira se soltara. Passou a ver a piscina não mais como um objeto de lazer, mas como um perigo camuflado. Viviane respondeu à confissão com um cuidado excessivo que cheirava a encenação. Comprou um colete salva-vidas elegante e fotografou a mãe sorrindo ao usá-lo. Postou a imagem nas redes com uma legenda paternalista. Por fora, Viviane era a nora ideal. Por dentro, mexia as peças. Enquanto isso, o anão de jardim ganhou uma presença inusitada na rotina da casa. Rosa inclinava-se para diante dele quando limpava o deck, passava a mão pelo chapéu remendado e, em voz baixa, dizia que mesmo as coisas paradas podiam testemunhar. Para ela, o anão era um marcador de tempo. Ele estava ali quando a pulseira caiu. Estava ali quando Antônia perdeu o equilíbrio. Estava ali quando uma mão foi estendida e depois uma segunda mão tentou empurrar. A primeira tentativa de empurrar foi quase um acidente, uma mancha na memória que se poderia limpar com desculpas. A segunda vez não seria tão imprecisa. Viviane começou a testar limites com mais frieza, mexia na bolsa da mãe, consultava seus remédios, perguntava sobre o testamento com um interesse que não disfarçava. É só organização, dizia. Mas desejo e pressa costumam usar a palavra organização como abrigo. Vinícius aceitou ouvir mais. Passou a observar câmeras, a perguntar à equipe sobre rotinas, a verificar álibis. Quando viu o vídeo da portaria que mostrava Viviane passando perto do deck, num horário em que supostamente não deveria estar por lá, o caule da dúvida cresceu. As imagens não eram perfeitas, mas eram sufocantes em sua simplicidade. Viviane caminhando, a pulseira no chão, um agachamento que pareceu um ajuste de algo, o passo largo e depois o recuo. O coração de Vinícius apertou. Não queria acreditar, mas as camadas se acumulavam. Numa noite, ele pegou o telefone e ligou para a mãe. Ouviu a voz trêmula de Dona Antônia do outro lado. Houve um pedido absurdo e pequeno. Por favor, não faça isso comigo. Eu não sei nadar. A frase foi repetida como quem recita um medo antigo. Vinícius desligou e ficou por um tempo olhando para o anão do jardim. A estátua estava suja de poeira, o chapéu com uma falha de tinta. Parecia rir. Ele riu também, como se quisesse ridicularizar a própria cegueira. Foi quando Rosa lhe disse, em voz baixa, algo que perfurou qualquer hesitação. Até o anão viu, senhor. Até o anão do jardim viu tudo. A frase poderia parecer absurdamente dramática,
mas num lar em que qualquer detalhe muda destinos, uma observação simples tem o peso de uma sentença. Vinícius sentiu a palavra viu como um ato, não apenas que um objeto estava presente, mas que havia testemunho. E testemunho exige responsabilidade. A partir dali, a vida na mansão mudou de temperatura. Movimentos antissinfônicos tornaram-se calculados. Viviane passou a distribuir sorrisos com contornos mais rígidos. Vinícius começou a chegar cedo a jantares, a ficar até mais tarde no escritório fingindo trabalho e a perguntar detalhes que antes não lhe interessavam. Onde você esteve entre a 1 e as 2 da tarde? Quem viu minha mãe quando ela passeou no jardim? Onde está a pulseira? Viviane respondia com elegância e, por vezes, com impaciência. Havia momentos em que a máscara caía, um olhar que segurava a raiva pela metade, uma expressão que se tornava dura quando pensava que Vinícius não a percebia. Em público, ela era impecável. Dentro de casa, havia rachaduras que cheiravam a ambição. Rosa continuou a registrar tudo com a calma de quem sabe que a verdade se desenrola a seu tempo. Ela anotava horários, guardava as pequenas provas, levava ao bolso da saia os bilhetes equivalentes a uma história inteira. Em seu caderno azul havia o detalhe de um nome. Anão. Observou queda da pulseira. Ninguém daria credibilidade a isso se fosse dito como piada. Mas em noites de insônia, o caderno parecia a um advogado. Um conjunto de fatos que, quando alinhados, poderiam obrigar até a mentira a se apresentar. O plano de ação começou a nascer numa conversa entre Vinícius e Dr. Álvaro, que misturava preocupação e contenção. Álvaro recomendou discrição. Não advogou o golpe público. Propôs um mapeamento. Tirar cópias de todas as imagens, comparar horários, reunir testemunhas discretas. Comprovação é o que muda qualquer debate, disse. Não falou em prisões nem em sentenças. Falou em luz sobre fatos. Isso foi suficiente para inflamar o movimento. Enquanto provas eram reunidas, Viviane ajustava o cenário. Comprava novas plantas para o jardim. Colocava a mesa mais perto da piscina. Comprava uma nova capa para o anão. Uma pequena peça que o fazia parecer renovado. Vinícius notou a mudança como se alguém colocasse uma bandagem sobre uma ferida exposta. Um remendo estético, nada mais. Um dia, Rosa encontrou a pulseira inteira num pote de terra, coberta de um pouco de lama, o que poderia ser explicação para ter caído nos arbustos. Ela pegou o objeto, limpou com a ponta do lenço e guardou num saquinho. Escreveu ao lado, 23/5, pulseira, reapareceu no vaso, e descreveu quem havia mexido naquele vaso nas últimas 24 horas. Cada detalhe era mais um fio do tecido. Vinícius leu tudo de novo e sentiu-se dividido. Entre orgulho e medo, entre amor e obrigação, havia uma linha tênue que ele caminhava com passos desconfortáveis. Amar alguém não o tornava cego diante dos fatos, mas admitir que o coração poderia ter sido enganado exigia um despojamento de vaidades que doía. Pensou em falar, disse umas palavras ríspidas em jantares, retirou-se em silêncio em outros. A família vinha primeiro, e ao mesmo tempo havia a possibilidade de que o lar estivesse corroído por dentro. O anão continuava a olhar para a água. Às vezes Vinícius pegava uma taça de vinho, ia a Kaldec e, sem falar, observava a estátua. Havia uma sensação de que objetos fixavam acontecimentos de maneira que a memória humana falhava. Rosa certa vez colocou uma pequena fita vermelha no pé do anão e anotou, referência, anão, testemunha simbólica. As tensões subiram até que uma nova ocorrência acelerou as pistas. Viviane e Antônia foram convidadas para um almoço com clientes de Vinícius. No retorno, ao descerem do carro, uma pulseira sumiu. Depois apareceu na borda da piscina. Viviane fez um gesto, tentou recobrar a calma, mas o sorriso tremeu. Havia câmeras que registraram o circuito do jardim, e nelas se via o que já se intuía. Viviane caminhou até onde Antônia estava sentada, inclinou-se, ajeitou a bolsa dela e afastou-se. Um ângulo da filmagem captou o brilho da pulseira no chão, e como sempre, o anão apareceu no plano de fundo, impassível. Ao analisar as imagens com o doutor Álvaro, Vinícius notou detalhes que furavam as desculpas. Havia uma sequência curta em que Viviane passou a mão apenas um pouco mais no pulso de Antônia, um gesto que para muitos seria carinho, mas no contexto que se formava era inclinação estratégica. Álvaro sugeriu confirmar a timeline com uma testemunha neutra. Rosa, naturalmente, estava lá. Já havia dado seu depoimento, mas agora era preciso formalizá-lo. O caderno, as fotos, as pétalas de alguma mentira que ela havia colhido. O suspense cresceu até um ponto em que algo precisava acontecer.
Não se tratava mais de juntar provas por motivos meramente técnicos, tratava-se de proteger uma vida. Vinícius passou noites sem dormir. Andava pelos corredores da mansão como se cada passo fosse uma escolha moral. Em uma dessas noites, enquanto colocava um copo de água na mesa de sua mãe, foi empurrado por um sentimento feroz. Se ela fizer mal à minha mãe, eu não saberei perdoar. A alegria que antes o preenchia com a presença de Viviane transformara-se numa dúvida que envenenava. Era preciso montar cena para confirmar a verdade de maneira incontestável. Não armadilha, não ilegalidade, apenas presença e observação. Álvaro sugeriu que, se houvesse uma nova tentativa, as câmeras e testemunhas deveriam registrar tudo. A vigilância deveria ser transparente. Vinícius faria questão de estar presente no jardim mais vezes, Rosa manteria o caderno, mas algumas testemunhas discretas seriam posicionadas. Não fariam nada do que a lei reprova, fariam sim o que a prudência e o cuidado humano exigem. A preparação teve detalhes domésticos. Trocaram-se lâmpadas para melhor iluminação noturna no deck, verificaram-se baterias das câmeras, alinharam-se horários. Foram pequenos gestos que transformaram a casa num lugar iluminado, sem escuros onde uma má intenção pudesse prosperar. E, no entanto, havia uma tensão estranha. O fato de transformar a mansão numa vigilância constante fazia com que todos se sentissem vigiados, e a sensação de liberdade era substituída por uma rigidez incômoda. Viviane percebeu rapidamente que algo havia mudado. Começou a testar novamente, de maneira mais calculada. Seus gestos tornaram-se menos erráticos e mais precisos. Parecia medir o tempo com um relógio interno, esperando uma deixa. Em noites em que a lua se escondia, ela andava perto do deck com um copo na mão, fingindo prestar atenção a uma conversa imaginária no telefone. O anão, entretanto, permanecia imóvel, a pequena fita vermelha pairando no seu pé, como se marcasse um compasso. Eles chegaram ao ponto em que a possibilidade de um confronto aberto se tornava real. Vinícius enfrentava um dilema. Expor a esposa parecia rasgar o próprio lar. Não agir poderia custar a vida de sua mãe. A ambivalência de amor e justiça pesava mais do que qualquer balanço patrimonial. Ele tomou então uma decisão que definiria o próximo capítulo. Seria ele a presença que impediria o pior. Não iria, porém, se mostrar antes de ter certezas. Havia uma linha tênue entre agir por impulso e agir com consciência. Ele optou por agir com consciência. Na manhã em que a nova vigilância foi reforçada, o ar estava mais frio. O deck da piscina exalava o cheiro de cloro. O anão parecia mais visível por causa da luz. Rosa ajeitou um banco, colocou o caderno sobre as pernas e sentou-se perto da área onde Antônia às vezes tomava sol. Vinícius passou rapidamente, com um olhar que misturava ansiedade e resolução. Álvaro vinha mais tarde, com um pequeno envelope que guardava cópias das imagens já coletadas. Havia uma calmaria que parecia sobrecarregada. Viviane chegou com uma garrafa de vinho, sorriso perfeito, um vestido novo que seguia a moda das colunas. Havia no ar uma dissonância, beleza e tensão lado a lado. Ela cumprimentou a todos com o cuidado de quem habita uma cena que se prepara para o ato final de uma peça. O anão de jardim observava a todos. Rosa olhou para ele e comentou baixinho. Ele está vendo. Não é gente, mas está vendo. Vinícius não respondeu. A palavra necessária estava por vir, e ele sentia que, se dissesse antes, entregaria o momento. Preferiu esperar. As horas passaram com a lentidão de quem segura a respiração. E à medida que o sol descaiu no horizonte, o coração da casa apertou-se. As peças estavam no lugar. As câmeras gravavam. Havia testemunhas discretas. Sabiam que aquilo poderia mudar destinos. No limiar entre o dia e a noite, no instante em que as luzes começaram a acender como olhos despertando, Viviane caminhou até Antônia com uma leveza calculada. A pulseira no pulso da senhora brilhava com uma luz que era quase insolente. O anão, erguido no seu pedestárico, parecia um juiz silencioso. Rosa segurou o caderno entre as mãos. Vinícius ficou alguns passos atrás e por dentro contava segundos como quem reza números. Quando Viviane inclinou o corpo e a mão dela tocou o ombro de Antônia, o mundo diminuiu ao alcance de uma respiração. O rosto de Viviane trouxe um sorriso que dizia tudo e nada, e por um momento o tempo fez aquela pausa que se estica antes da queda. Havia algo nos olhos dela que finalmente não cabia mais em explicações.
E então, sem que ninguém pudesse prever, Viviane fez um gesto. A mão que tocara o ombro empurrou Jeff. Não foi um impulso violento, foi um empurrão calculado, medido, como se alguém soubesse exatamente onde a mãe de Vinícius perderia o equilíbrio. O corpo de Antônia inclinou-se. O sangue de Vinícius congelou em sua garganta. Rosa gritara antes que o som saísse totalmente. O anão de jardim, imóvel, recebeu a cena como se já a conhecesse. Havia naquelas horas uma concordância amarga entre o que fora preparado e o que se tornava real. Vinícius correu, mas entre correr e alcançar havia uma distância que parecia medida por culpa. Ele havia chegado tarde na noite anterior, ocupado com negócios que agora lhe soavam bestas. A sua hesitação havia multiplicado as probabilidades. A água, a pulseira, o brilho do chapéu vermelho do anão, todos os detalhes convergiam para um único ponto, uma verdade difícil de negar. Viviane, agora exposta à luz do que havia feito, manteve o sorriso que se quebra quando a mentira encontra a parede. Não era a necessidade da palavra culpa que vinha, era a revelação que exige faces. Rosa segurou a mão de Antônia com força e pela primeira vez falou com uma autoridade que vinha da fidelidade. Você tentou, Viviane. Você tentou empurrar a dona Antônia. Os olhos de Viviane ficaram duros. Seus lábios tremeram. O som do anão de jardim, inexistente, claro, mas como metáfora, pairou na boca de todos. O anão viu. E no instante em que a frase se formou nas cabeças, inexorável, alguém precisou dizer. Até o anão do jardim viu, murmurou Rosa, como se ao falar tornasse a observação incontornável. Viviane cerrou os dentes. O tempo parecia conspirar em torno de uma decisão que ela já tomara muito antes daquele momento. Havia na sua face uma mistura de raiva e medo que a tornava pequena, humana e terrível. Vinícius, de pé, apanhou pela primeira vez o peso do que fora permitir que a aparência governasse suas certezas. A noite caiu como uma cortina pesada. As luzes da mansão estavam acesas, a polícia ainda não fora chamada. A água, a pulseira, o brilho do chapéu vermelho do anão, todos os detalhes convergiam para um único ponto, uma verdade difícil de negar. Viviane, agora exposta à luz do que havia feito, manteve o sorriso que se quebra quando a mentira encontra a parede. Não era a necessidade da palavra culpa que vinha, era a revelação que exige faces. Rosa segurou a mão de Antônia com força e pela primeira vez falou com uma autoridade que vinha da fidelidade. Você tentou, Viviane. Você tentou empurrar a dona Antônia. Os olhos de Viviane ficaram duros. Seus lábios tremeram. O som do anão de jardim, inexistente, claro, mas como metáfora, pairou na boca de todos. O anão viu. E no instante em que a frase se formou nas cabeças, inexorável, alguém precisou dizer. Até o anão do jardim viu, murmurou Rosa, como se ao falar tornasse a observação incontornável. Viviane cerrou os dentes. O tempo parecia conspirar em torno de uma decisão que ela já tomara muito antes daquele momento. Havia na sua face uma mistura de raiva e medo que a tornava pequena, humana e terrível. Vinícius, de pé, apanhou pela primeira vez o peso do que fora permitir que a aparência governasse suas certezas. A noite caiu como uma cortina pesada. As luzes da mansão estavam acesas, a polícia ainda não fora chamada. As câmeras gravavam os passos. Havia um silêncio que pedia a ação. E no silêncio, o anão de jardim permaneceu, testemunha imobilizada de uma cena que ainda precisava ser desatada por decisões humanas. Havia provas, testemunhas, corações partidos. Mas havia também a certeza de que algo precisava ser feito para que a verdade não se afogasse junto ao corpo de uma memória. A história, nessa altura, não estava completa. Havia promessas de processo, a presença discreta de Dr. Álvaro, a tarefa obstinada de Rosa, o remorso contido de um homem que amava e havia sido enganado. E havia no canto do jardim um anão com um chapéu vermelho que ninguém poderia desmontar. Estava lá quando tudo aconteceu. Um objeto que vira, simbolicamente, aquilo que muitos não quiseram ver. Se você agora crê que aquilo foi apenas um acidente ou que a verdade se resolve sozinha, comente. O que você faria no lugar de Vinícius?
Se por um lado é um pedido de opinião, por outro é uma maneira de lembrar que, em casas como aquela, a vigilância e o cuidado fazem a diferença entre perda e salvação. Mas a noite ainda guardava desfechos. Há segredos que só se revelam quando confrontados com luz plena, e há decisões que se desdobram quando alguém resolve não mais adiar a justiça. A mansão exalava um suspiro coletivo, e em algum lugar entre a sala e o deck, entre o anão de jardim e a piscina, algo precisava ser posto em movimento. As consequências começavam a se formar, e enquanto as primeiras peças caíam no tabuleiro, havia um momento de suspensão, um instante entre o ato e a resposta, entre o empurrão e aquilo que o impediria de consumar-se. A noite parecia alongar cada som. O choro contido de Antônia, os passos de Vinícius, o murmúrio de Rosa folheando páginas do caderno, tudo soava mais alto do que deveria. Viviane estava imóvel, o rosto corado, os dedos cerrados como se procurassem dentro da mão alguma justificativa possível. Havia suor na sua testa, e o vestido que antes brilhara como sinal de status, agora parecia uma armadura frágil. "Você tentou empurrar a minha mãe", disse Vinícius, e a frase veio sem dramatização. Era uma constatação, um nó que precisava ser desfeito. Viviane abriu a boca como se procurasse ar. Por um instante houve apenas o som do ar entrando e saindo. Depois, a voz saiu baixa, metálica. Você não entende", tentou ela. "Entender o quê?", respondeu ele, com os olhos presos nela. "Que fez isso por causa de um papel? Que tentou acabar com a pessoa que me criou? Que me usou para limpar um caminho?" As palavras eram duplas, acusação e pedido. Vinícius não se inflamou em fúria teatral. Sua fala era mineral, pesada de decepção. Viviane oscilou, e então pela primeira vez desde que a história começara a virar, a máscara pequena que ela usara com tanta habilidade caiu. Havia pânico, depois raiva, depois uma tristeza que não era apenas fingimento. Ela tentou explicar, desculpar, reduzir tudo ao ruído de uma ambição desmedida. As justificativas soavam vazias naquela sala com câmeras, com testemunhas e com um anão vermelho que olhava, indiferente ao destino dos que ali se moviam. Dr. Álvaro apareceu pouco depois, como havia prometido. Entrou em silêncio, pediu para que ninguém saísse do local, pegou o caderno azul de Rosa e fez anotações rápidas. Não houve espetáculo. Havia o cuidado técnico de quem sabe que provas precisarão ser preservadas, as filmagens, os objetos, os depoimentos. Não era o advogado a transformar a dor em processo, era a prudência humana a organizar o que a verdade já começara a mostrar. A polícia foi chamada, não como sentença final, mas como resposta organizada àquilo que se configurara como flagrante. Havia um ato recente, testemunhas e registros. Os agentes chegaram discretos, profissionais. Colecionaram fotografias, fitas, arquivos das câmeras noturnas. Uma unidade de atendimento ouviu os relatos. Viviane foi convidada a acompanhar os procedimentos. Havia naquele convite um peso que não precisava ser explicado. Ela não reagiu com desdém, reagiu com um desespero contido, o mesmo desespero que se vê quando alguém perde algo que julgava seguro. Rosa foi ouvida com calma, teve tempo para reproduzir cada anotação, cada embalagem guardada, cada data. Mostrou o envelope como sal, estendeu a pulseira em um saquinho plástico, descreveu a sequência de eventos com a solidez de quem anotou a história enquanto ela acontecia. As palavras de Rosa não eram só relatos, eram o fio que mantinha a narrativa do que fora preparado firme em terra. A fala simples da empregada teve naquele momento uma autoridade moral quase tangível. Vinícius, ao ouvir cada registro, sentiu a memória se completar, como um quebra-cabeça que só agora podia ser visto na sua totalidade. Viviane foi detida naquele instante de maneira formal. Não houve cena cinematográfica com algemas e gritos, houve o cumprimento do protocolo e o término de uma farsa que durara meses. Em poucos minutos, ela foi levada para depoimento mais detalhado. A repercussão viria depois. Colunas sociais comentariam, conhecidos se afastariam, histórias que antes aplaudiam a elegância e o brilho se transformariam em perguntas exasperadas. Mas por ora, o que importava era a vida que permanecia inteira, por causa da ação de quem silenciosamente registrara os sinais. Vinícius permaneceu ali, atônito e só.
Aproximou-se de Antônia, que tremia junto à cadeira de lona, o terço ainda enrolado entre os dedos. Ela olhou para ele com a fragilidade de quem fora quase roubada de si. Falou com voz baixa, uma oração miúda. Obrigada, meu filho. As palavras foram suficientes para dissolver uma parte do gelo que envolvia o coração de Vinícius. Ele se inclinou, beijou a testa dela e, sem fazer promessas grandiosas, sussurrou: Eu devia ter visto antes. Me perdoe. O pedido não apagava a responsabilidade que ele trazia, mas abriu caminho para algo que, a partir dali, seria mais importante que proteção patrimonial: o cuidado cotidiano. Vinícius percebeu que o que perdera naquele período não era só a ilusão sobre a esposa, era também tempo que alguém havia usado para se aproximar de sua mãe com intenções mortas. Havia arrependimento e havia a vontade de consertar. A investigação prosseguiu nos dias seguintes com a discrição que se pede quando se lida com famílias e possibilidades de processos. Dr. Álvaro reuniu os arquivos, conversou com a polícia, protocolou pedidos de cópias das imagens, pegou as notas de Rosa e organizou a linha do tempo. Não havia ali teorias mirabolantes, apenas a acumulação de pequenos atos que, juntos, apontavam uma intenção. O núcleo principal do caso era o flagrante, a tentativa repetida, a presença de testemunhas e a materialidade de objetos deslocados. A partir desses elementos, a ferramenta do direito, lenta, técnica, começaria a atuar. A repercussão social veio em ondas. Amigos de longa data, colegas de Vinícius, começaram a fazer perguntas contidas. Algumas pessoas tomaram partido, outras simplesmente afastaram-se. Circulou nas rodas que antes celebravam jantares e lançamentos uma curiosidade fria. Como alguém que parecia tão perfeito poderia praticar uma ação tão mesquinha? As colunas de sociedade tentaram decifrar, as redes sociais criaram interpretações simplificadas. Para a família, a sensação foi ao mesmo tempo de alívio e de humilhação. Alívio porque a ameaça fora estancada, humilhação porque o que era íntimo agora teria de ser explicado. Vinícius enfrentou as câmeras e entrevistas com a hesitação de quem não buscava holofotes, mas precisava responder às perguntas que vinham de fora. Falou pouco, preferiu ações concretas, reorganizar a segurança da casa, rever o cuidado com a mãe, responsabilizar quem deveria ser responsabilizado. A posição pública não apaziguou a dor privada, a dor de ver a mãe vulnerável por tanto tempo, mas serviu para criar um limite entre a vida de negócios, onde ele costumava se refugiar, e a vida que agora exigia a presença. No trabalho, houve ruídos. Alguns parceiros de negócios eram compassivos, outros cautelosos. Vinícius tomou a decisão de reduzir temporariamente a intensidade de viagens e eventos. Não era um gesto de espetáculo, mas uma medida prática. Ele precisava estar onde sua mãe estivesse, para que nenhum gesto calculado encontrasse espaço. A mansão, que antes servira de cenário para festas, passou a ser um local de rotina. Havia um conjunto de novos hábitos, anotações de horários, checagem de remédios, visitas regulares do médico de confiança. A segurança técnica permaneceu, mas agora havia algo mais, um modo de viver que celebrava a presença. Viviane, enquanto isso, seguia o processo previsto para quem estava sendo investigado num caso com indícios materiais. Havia interrogatórios, confrontos de versões e, sobretudo, o peso da própria imagem desmantelada. Ela reagiu com silêncio em alguns momentos, com revolta em outros. A vaidade que alimentara durante tanto tempo transformou-se em remorso contido, numa combinação que por vezes se aproximava de desespero. O que antes a mantivera no topo das conversas sociais passava a ser para muitos motivo de reprovação. Rosa continuou a cuidar da casa como fizera sempre, mas agora com uma visibilidade que não tinha pedido. Vinícius, em agradecimento verdadeiro, propôs que ela considerasse uma mudança de condições, melhor remuneração, folgas organizadas, um contrato que reconhecesse sua fidelidade. Rosa recusou ao início qualquer gesto que parecesse caridade. Para ela, aquilo era apenas parte do trabalho. Depois, aceitou com a naturalidade de quem sabe que a estabilidade também é forma de respeito. Ele a convidou para um almoço em que não havia formalidades, apenas gratidão.
Nos meses que se seguiram, a rotina foi se reorganizando. A presença de Dr. Álvaro foi constante até que os procedimentos iniciais foram concluídos. As filmagens, as anotações, os objetos recolhidos, tudo apontava para um quadro que exigia resposta formal. Havia quem dissesse que justiça demorava. Havia, por outro lado, a certeza de que agora o tecido da família precisava ser reconstruído com cuidado. Vinícius começou a frequentar mais a casa, a ouvir histórias que antes julgara conhecidas, a ler junto com a mãe livros que ela guardava no quarto. Havia uma atitude de reparação silenciosa, que aos poucos tornava o lar um lugar mais humano do que elegante. Antônia reagiu à recuperação não com declarações públicas, mas com pequenos gestos. Voltou a cozinhar bolos simples, a contar histórias de sala de aula que enchiam Vinícius de saudade, a dar pequenos conselhos enrolados em frases que pareciam âncoras. Aos poucos, foi se reerguendo. Em uma tarde de sol que lembrava a primeira cena do conflito, ela passeou pelo jardim com uma bengala nova, o terço repousando sobre o colo. O anão, como sempre, estava no mesmo lugar, seu chapéu vermelho ligeiramente lascado, a fita que Rosa pusera ainda prendendo um detalhe. Antônia sorriu para a estátua, como quem encontra um objeto que testemunhou, e sem mais palavras, passou a mão sobre ela. Para ela, o anão já não era apenas pedra, era o sinal de que pequenas coisas mantêm a memória. Houve nessa reconstrução gestos de reconciliação. Vinícius participou de um encontro em que pediu perdão não só à mãe, mas também à própria família pela cegueira que permitira. Não pediu que o passado fosse apagado, pediu que outros passos fossem dados para que a confiança pudesse, com o tempo, voltar. A palavra cuidado tornou-se a mais dita na casa. Não havia cenas de heroísmo, havia pequenas ordens do dia, lembretes de remédio, bilhetes colocados na geladeira, visitas marcadas. A vida ganhou um ritmo menos acelerado, menos pontuado por status. Viviane respondeu ao processo social de maneira diversa. Houve momentos de confronto com o público e momentos de recolhimento. Algumas amizades evaporaram, outras permaneceram cautelosas. No campo público, a narrativa que antes a elogiava passou a tratá-la de maneira mais crítica. Mas a história não se encerrou ali. Havia ainda as vias legais em curso, que seguiram seu curso técnico. Para a família, o que importou foi a proteção imediata. Antônia estava viva, e o cuidado passaria a ter prioridade. Com o tempo, a mansão de Santa Felicidade foi se abrindo para outras conversas. Amigos antigos vieram, sim, mas agora não para elogiar louças ou roupas. Vinham para visitar, conversar e ouvir histórias de vida. A casa aprendeu um novo ritmo, e a sensação de alívio ganhou cores quentes, não as frias luzes dos flashes. Vinícius recuperou um pouco da dignidade perdida, não pela atuação pública, mas por ter escolhido colocar a mãe e a verdade acima da aparência. Rosa ganhou reconhecimento, e mais do que isso, o respeito que sempre merecera. Houve momentos difíceis. Vinícius teve que encarar o preço de seus erros, não apenas a traição afetiva de Viviane, mas a névoa que a ambição havia criado entre ele e a mãe. Mas também houve cura. Em uma tarde qualquer, quando as flores do jardim começaram a soltar perfume, Antônia chamou Vinícius para sentar ao seu lado. Eu sempre soube que você era meu filho, disse ela com simplicidade. Mas eu também sabia que você precisava perder algo para me encontrar de novo. A frase foi uma bênção simples. Não era consolo a todo custo. Era a aceitação de que as relações se remodelam, que os laços se reconstroem com trabalho. Vinícius respondeu com lágrimas contidas, não de espetáculo, mas de alívio. O anão de jardim permaneceu como figura discreta no deck. Muitos visitantes sorriam ao vê-lo e comentavam a pequena estátua como um sinal de decoração kitsch. Poucos, no entanto, sabiam que aquele pequeno objeto havia se transformado, na casa e na história, em sinete de uma verdade suportada por olhos atentos. Rosa, algumas vezes, passava a mão no chapéu do anão e repetia, com a voz que já se tornara conhecida: "Ele viu, e nós vimos com ele." A frase tornou-se para a família mais do que acusação.
era lembrete de vigilância. Havia uma lição duradoura ali. Proteção começa nas pequenas coisas. Um objeto colocado num vaso, uma anotação num caderno, a paciência de alguém que observa são atos que podem salvar. Meses depois, quando a poeira inicial das notícias baixara, houve um encontro íntimo na varanda. Amigos próximos, a família restaurada aos poucos e Rosa, agora com um contrato formalizado, sentaram-se para um café. Antônia, com os dedos marcados pelo tempo, contou histórias antigas de escola. Vinícius ouviu com atenção. Não havia pressa. O anão, ao fundo, parecia sorrir como quem guarda segredos. Antes de encerrar a tarde, Vinícius levantou-se, caminhou até o anão e tocou seu chapéu com gratidão discreta. Não disse que o objeto julgara ou condenara. Disse que graças a pequenos testemunhos a vida fora preservada. E há talvez uma humildade nisso. Reconhecer que as coisas mais simples guardam razões para agir. A mensagem que restou daquela casa não foi de vingança, foi de cuidado, de atenção, de que a vigilância amorosa, atenta, paciente, humilde, pode transformar destinos. Rosa continuou no lugar dela, e não como alguém que precisou provar fidelidade, mas como quem sempre a teve. Antônia, com passos lentos, retomou os dias sem glamour. Vinícius, com menos pressa, aprendeu a priorizar o que não cabe em balanços. Se ao fim você lembrar de uma imagem dessa história, que seja a do anão de jardim olhando para a piscina. Um objeto que, por estar no lugar certo, testemunhou e lembrou a todos que nem todo perigo se anuncia com trombetas. Às vezes é um som pequeno, uma pulseira batendo na borda, que acende a luz da verdade. Compartilhe esta história com alguém que precisa lembrar que atenção e coragem podem salvar. E conte, o que você faria se percebesse sinais sutis como os que Rosa anotou?